Causos do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Eu sou obrigado a começar esse episódio já falando da Fernanda. Pra quem não sabe quem é Fernanda, escuta o episódio anterior, tá bom? E aí vocês pensam, né? Ele vai começar falando da Fernanda porque ele tem novidades. Não tenho novidade, gente. Fernanda não falou nada. Eu tinha conversado com os apoiadores no episódio que saiu na sexta-feira, né? Lá no Orelo. E aí eu falei, olha, gente, não tenho novidades. Talvez eu tenha na quarta. Não tenho. Então, é isso. Mas, gente, o que eu acho que aconteceu? Eu acho que ela deve ter cortado com a amiga, né? Deve ter rompido. E talvez com a namorada. Porque me parece muito estranho a namorada falar, ai, nossa, quem sou eu na fila do pão, né? Acabei de chegar na sua vida e vou chegar e falar que sua amiga de anos tá dando em cima de mim. Mas tem jeitos e jeitos da gente contar essa informação. E eu omitindo não acho que seja o caminho, né? Então eu acho que talvez ela tenha cortado com as duas. Vamos ver. E Fernanda, se você tá ouvindo isso aqui, não se sinta pressionada, tá bom? Eu até falei, né, de que... Porque o pessoal falou, mas você tem ela no Instagram, manda mensagem lá e tal. Só que eu falei, gente, eu não vou ficar forçando a pessoa a contar o desfecho da história. Vai que ainda é algo muito delicado pra ela e tal, enfim. Mas é isso. Só pra dar uma atualização, porque, gente, meu direct não parou nos últimos dias de gente querendo saber o que aconteceu e eu sem o que dizer, né? Enfim, coisa de número 2. Vamos lá. Também recebi algumas reclamações do pessoal falando: por que você tá lançando episódio pra apoiadores de sexta-feira? Não gostei, porque eu escuto pelo Orelo e tal, então eu já gosto de ouvir os 2 episódios de uma vez. E, gente, reclamação recebida. E eu vou dizer pra vocês que eu estou acatando, não por conta que vocês reclamaram, mas porque que acontece? Eu tava testando fazer assim pra ver se melhorava a dinâmica da minha semana, né? Porque além do podcast, eu tenho meus outros trabalhos, etc e tal, então acaba que fica muita coisa acumulada pra um curto período de dias, só que ao invés de me ajudar, acabou atrapalhando, entendeu? Então pra quem reclamou, né, vamos ter os 2 episódios lançados de volta às quartas-feiras, tá bom? Então é isso. Podem ficar de corações tranquilos, tá bom? E, meu Deus, 2 minutos de episódio e eu nesse blá 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 aqui ainda, mas eu queria falar mais algumas coisinhas, coisa rápida, prometo. Gente, vou pedir uma coisa que faz muito tempo que eu não peço. Que é o quê? Pra vocês seguirem a gente lá no Instagram. O que acontece? Parece que o jogo virou, não é mesmo? A gente tem muito mais seguidores nas plataformas de áudio do que no Instagram. E a gente sabe que é um canal para que a gente consiga agregar publicidade aqui no podcast. É uma maneira da gente ser visto, etc e tal. Então eu queria pedir essa ajudinha para vocês. Prometo que não encho muito saco por lá. Ou encho? Será que eu encho? Eu não sei. Quando teve a retrospectiva eu enchi, porque vocês marcaram a gente e tal. E aí eu saí repostando tudo assim, ó. Mas geralmente não encho muito saco por lá. Mas dá essa forcinha pra gente. Segue a gente lá no Instagram, por favor. Vai me ajudar super. Mas finalmente, bora de causa. O caso de hoje quem me contou foi o Igor. Quando esse caso aconteceu, ele namorava um boy chamado o Everson. E eles que estavam ali juntos por uns 2-3 meses de namoro, né? Porque ficando, diz o Igor que tinha bastante tempo. Enfim, depois desses 2-3 meses de namoro, o Everson comentou com o Igor, olha, eu quero muito que você conheça a minha mãe e tal, isso é muito importante pra mim, e blá blá blá. Só que o Igor tinha uma relação completamente diferente quando o assunto era apresentar pra família, porque infelizmente ele não tinha mais contato com a família dele desde o dia que ele se assumiu gay. E ele disse que não queria falar muito sobre isso, mas só pra não dizer que ele não é 100% de relações cortadas, ele tem contato com uma irmã só, que é quem dá as notícias de que tá todo mundo vivo, né? E aí ele comentou no e-mail, ele falou: Jonah, eu acabei me desligando tanto da minha família que quando o Everson veio com essa história de conhecer a mãe dele, a primeira coisa que eu pensei foi, pra quê? E aí demorou um tempinho pro Igor mudar esse pra quê pra um por que não. E aí ele acabou indo. E aí ficou combinado que seria um almoço lá na casa da mãe do Everson. A mãe do Everson é viúva, ele é filho único, então seria um almoço que seria literalmente os 3. E na semana que ia rolar o almoço, das vezes que o Everson e o Igor se encontraram, ele, né, o Everson, namorado do Igor, tava dando um relatório, assim, a respeito da mãe dele, falando, olha, minha mãe é assim, minha mãe é assado, ela gosta disso, ela não gosta daquilo. E aí, só pra dar uns exemplos, ele comentou que a mãe dele gosta muito de fazer brincadeiras.
então não era pro Igor levar pro coração as brincadeiras dela. Ele comentou que a mãe dele se ofendia se não repetia a comida dela, então se fosse o caso era pro Igor se servir pouco, né, pra ele comer 2 vezes. Ele comentou que a mãe dele poderia fazer algumas perguntas indiscretas, mas que era só levar na esportiva e tal. Enfim, ele traçou o perfil criminal. Ai, ai, brincadeira. Ele deu um vislumbre ali da personalidade da mãe dele pra nada ser uma surpresa pro Igor quando ele chegasse lá. E aí, né, no dia do almoço, o Igor pegou o ônibus que deixaria ele ali próximo à casa do Everson. O Everson tava no ponto esperando ele, pra eles irem caminhando juntos. E aí, chegando lá, a mãe do Everson tava na pia, né, terminando de lavar algumas coisas. E mesmo ela ouvindo que os dois claramente tinham entrado ali, ela só virou quando o Everson falou: "Chegamos, mãe." E aí o Igor falou, né, antes mesmo dela virar: "Tudo bom, dona Magali?" Magali era o nome dela, aliás. E aí ela virou, mediu o Igor de cima a baixo, enquanto secava a mão ali no pano de prato, abriu um sorrisinho e falou: "Ah, é esse aí que é o tal menino? Não tinha um mais bonitinho, não?" E aí o Everson caiu na gargalhada, gente, mas só ele tava rindo. A mãe dele seguia com a mesma expressão séria, assim, e o Igor ficou super sem graça. E aí, depois de um silêncio constrangedor, assim, o Everson, né, deu uma cutucada ali na costela dele, como se fosse pra incentivar o Igor a responder. E aí o Igor, né, super constrangido, falou: "Pelo visto, só tinha eu mesmo." E aí, mais uma vez, só o Everson riu, ela não riu. E aí, gente, eles foram ali pra mesa e tal, o Igor já sem carisma nenhum pra puxar algum assunto, porque eles já começaram daquele jeito, né, com a dona Magali chamando ele de feio. E aí eu questionei o Igor, né, eu falei: "Tá, mas o Everson não falou que ela gostava de brincar?" E ele falou: "Olha, uma coisa é você falar algo e dar uma risadinha depois, ou você comentar que tava brincando, você abrir um sorriso. E outra coisa é você falar algo super escroto, você nem deu oi pra pessoa e tal, e ainda sem esboçar qualquer reação que fizesse entender de que era uma brincadeira. Então o contexto era meio que esse. Enfim, aí o Everson, né, namorado do Igor, ainda tentou, né, começar uma conversa ali do tipo: "Ah, mãe, o Igor tá fazendo faculdade lá na Uni não sei o quê." E aí ela questionou qual que era o curso, e o Igor respondeu qual que era o curso, e aí, gente, ela riu e falou: "Você não quer trabalhar não, menino? Tem emprego pra isso?" E aí não vem ao caso aqui comentar qual curso que era e tal, mas inclusive foi o próprio Igor que pediu pra não comentar, mas mais uma vez o Everson achou divertidíssimo o comentário da mãe dele, e aí o Igor só respondeu, né, falou: "Olha, eu trabalho na área desde o 3º semestre, eu vou me formar esse ano e eu já sou efetivo na empresa que eu trabalho." E aí o Everson, ainda sorridente, falou: "Calma, Igor, ela tá só pegando no seu pé e tal." E aí diz o Igor que, gente, ele tentou se acalmar, mas foi muito difícil, porque além de parecer que ela tava analisando ele 100% do tempo, tudo que ela perguntava parecia ter um teor de "tô procurando material pra humilhar ele", sabe? E entre muitas aspas, brincando. E aí quando ele foi pegar comida, ele pegou pouco, né, seguindo o conselho do Everson, e aí ela foi e falou: "Olha lá, o Everson, ele tá com nojo da comida da mãe." E aí o Igor não só se forçou a pegar mais, como a repetir. Gente, você ficar empurrando comida é complicado. Enfim, aí acabou que o Igor saiu de lá super magoado, e até chegar esse momento de ir embora, ele tava dando umas respostas bem monossilábicas pra dona Magali, porque ele tava cansado de ser hostilizado, gente. E aí na hora de se despedir dela, né, do absoluto nada, virou uma chave que a mulher virou a Miss Simpatia, gente. Ela deu um abraço apertado nele, deu um beijo no rosto, dizendo coisas de: "Ai, volte sempre, você é muito bem-vindo aqui, tô muito feliz que você tá fazendo meu filho feliz", e blá 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 blá. Tanto que o Igor até pensou: gente, eu tô doido da cabeça, ou a mulher que me distratou o almoço inteiro agora tá aqui, né, me dando esse tchau, parecendo que é, sei lá, uma parente que eu não vejo há muito tempo. E aí foi quando o, o Everson foi levar o Igor até o ponto de ônibus, ele falou, né? Ele falou: "Nossa, teve um momento ali que minha mãe tava super tentando puxar assunto com você e você foi grosseiro com ela. O que aconteceu?" E aí o Igor comentou que parecia que as brincadeiras dela eram sérias, gente, que ele ficou magoado. E aí o Everson veio com aquele papo de: "Ah, eu não te falei que ela é brincalhona, esse é o jeito dela de brincar, ela te amou, fica tranquilo." E aí, né, não querendo dar o braço a torcer de que de fato Dona Magali não tinha gostado dele, ele resolveu dar uma chance pra ela, justo. E aí lá foi ele almoçar mais uma vez na casa dela,
umas 2 semanas depois. E aí, chegando lá, pra surpresa do Igor, Dona Magali tava bem diferente. Não só em questão de simpatia, porque ela estava muito simpática, mas o corte de cabelo, gente. O cabelo dela tava com o mesmo corte que o do Igor. E o Igor, gente, não tem o cabelo tão curtinho. Mas é um estilo de corte que não é tão comum entre as pessoas da idade de Dona Magali. Só que aí o Igor falou, não vou nem comentar, né? Sei lá, é coincidência, ela tá com o mesmo corte de cabelo que eu. Mas, né, já que ela tinha mudado da água pro vinho, ele resolveu surfar e foi super de encontro à versão simpática de Dona Magali e tal. Mas, gente, foi só o Everson, namorado de Igor, se levantar e ir ao banheiro e os dois ficarem sozinhos na mesa, que a simpatia de Dona Magali desceu pelo ralo. Ela fechou a cara, voltou a ser exatamente como ela tinha sido naquele primeiro almoço e tal. E tudo isso sem abrir a boca, gente. Ela não falou nada pro Igor, mas parece que a aura foi embora, assim. E tanto que a hora que o Everson voltou pra mesa, ele falou, nossa, gente, quem que morreu? E aí pronto, Dona Magali virou a chavinha de novo, voltou a ser uma querida, e aí o Igor pensou, tá, é isso, ela tá fingindo. Aí no final do almoço, quando o Igor tava indo embora, ela deu um pacote pra ele, né? Era um embrulho, era um presente. Aí ela falou, é uma lembrancinha, porque eu senti que a gente não começou muito bem e tal. E aí quando o Igor abriu, era uma camiseta, bonita até, com uma estampa legal. E aí ele agradeceu, e ela deu um abraço apertadíssimo nele. Ele colocou aqui no e-mail, me deu um abraço de vó. E aí, mais uma vez, o Everson levou ele no ponto de ônibus e comentou, né? Tá vendo? Ela te amou, é só o jeitinho dela mesmo. Ela até se esforçou mais hoje. E mesmo com o Igor, né, concordando verbalmente ali com o que o Everson tava dizendo, ele falou que por dentro tava sentindo que aquilo não tava cheirando bem, gente. E aí, quando ele foi, né, pela terceira vez na casa de Dona Magali almoçar, primeiro que além do cabelo, dessa vez a querida estava com uma camiseta idêntica à que ela tinha dado pro Igor. E o par de brinco também. E aí ele falou, não, John, eu não tava doido, porque era o brinco igualzinho meu. Até o pingentezinho, que é um pingente minúsculo que vem na argolinha do brinco, era igual, exatamente o mesmo. Ela tava me imitando. E aí, bravo com isso, naquele almoço, o Igor não deitou pra ela, gente. Ele não repetiu a comida, ignorou a crítica dela a respeito disso. Todo o deboche que ela fazia com o Igor devolvia na mesma moeda. Então, se ela era escrota, ele era escroto vezes 2. Tanto que ela olhou pra cara do Everson indignada e falou, você tá vendo como ele tá me tratando? Não, em detalhe, gente, depois do almoço, tava o Everson e o Igor no sofá, né, fazendo carinho um no outro. O Everson foi na cozinha e voltou de lá super bravo com o Igor. Voltou tipo uns 5 minutos depois, dizendo que a mãe dele tava lá na cozinha chorando porque o Igor tinha sido grosseiro com ela, que era pro Igor ir lá pedir desculpas. Só que pro Igor, aquilo tinha sido a gota d'água, gente. Aí ele falou pro Everson, ele falou, olha, é o seguinte, eu vou embora e vou embora. E aí ele levantou e foi embora. E aí depois de algumas horas, né, deixando, né, Dona Magali supostamente chorando na cozinha e o Everson puto com ele, o Everson ligou e quando o Igor atendeu, né, o Igor já atendeu bravo, falou, o quê? E aí o Everson falou, é o seguinte, a minha mãe quer falar uma coisa pra você. E aí diz o Igor que, né, uma voz super forçada de choro do outro lado, né? Era a Dona Magali, né? Pediu desculpas pra ele. E aí ele falou, não, tá tudo bem, né? Eu só quero que você manere nas brincadeiras e tal, porque nem sempre chega como brincadeira e tal. E aí foi isso. E se ela maneirasse nas brincadeiras, se ela... Brincadeira não, gente. Se ela parasse de ser escrota com ele, porque eu tô dando um resumo do resumo aqui pra vocês, tá? Se ela parasse de ser escrota com ele, pra ele tava tudo bem, porque ele namora com o Everson, né, gente? Então o interesse dele é mais no Everson do que na mãe. E aí depois disso o Igor disse que se esforçou ao máximo pra, né, no final das contas, sempre ter compromissos nos momentos que o Everson propunha dos dois irem almoçar na casa de Dona Magali, porque ele não queria correr o risco, né, gente? Mas teve esse dia que o Everson ligou pro Igor dizendo que precisava de um favorzão mesmo. E qual que era o favor, gente? Dona Magali precisava fazer uma consulta médica e era em uma clínica muito longe. E era um momento que, sob hipótese alguma,
o Everson poderia faltar no trabalho para acompanhar ela. E aí, por ser muito cedo, o ideal seria ela ir de carro. E aí, para economizar, ele propôs de colocar a gasolina no carro do Igor e tal, e o Igor levar ela. E aí sim, gente, o Igor pediu folga, né, pra ajudar o namorado dele com esse lance da consulta. O Igor tem carro, né? E aí, só pra encurtar aqui o que aconteceu, Dona Magali tava demorando demais dentro do consultório. E aí o Igor aproveitou pra fumar um cigarro do lado de fora. E, gente, ele tava do lado de fora da clínica, do lado, assim. Então, daria pra ele, né, ver caso a Dona Magali aparecesse ali. Mas ele disse que foi só o tempo de ele olhar pro lado, gente. Ele viu a Dona Magali sorrateira, rapidinho, entrando em um táxi e foi embora. Com o Igor gritando por ela, falando, Dona Magali, Dona Magali. E aí, né, 5 minutos depois, o Everson ligou gritando pro Igor, dizendo que a mãe dele tinha ligado chorando pra ele, desesperada, dizendo que ele, né, o Igor, tinha largado ela na clínica e tinha ido embora, e que agora ela teria que gastar milhões com táxi por conta disso. E aí o Igor tentou explicar, mas o Everson só queria gritar, gente. Ele queria gritar, gritar, gritar. E aí o Igor falou, ó, então é o seguinte, chegando do trabalho, vou dar uma passadinha aí e a gente vai conversar os três pra tirar essa história limpo. Porque o Igor tava de saco cheio de Dona Magali, gente. E eu não sei qual a esperança que ele tinha a respeito desse encontro, mas chegando lá, Dona Magali já tava em prantos, dizendo que o Igor tinha largado ela, e que desde o primeiro dia o Igor nunca respeitou ela, e que ela tentou se aproximar dele, mas ele sempre afastava ela. Enfim, ela deu um show de drama, tudo isso com o Everson também chorando e abraçando ela. E aí o Igor, vendo tudo aquilo, né, e sabendo de que ele tava do portão pra dentro da casa de Dona Magali, ele olhou pra cara do Everson e falou, ó, pra mim deu, tô indo embora. E aí o Everson teve a capacidade de olhar pra cara dele e dizer, não é porque seus pais não te aceitam que você tem direito de destratar a mãe dos outros. E aquilo partiu o coração do Igor, gente. Partiu. Porque o Everson sabia o quanto o fato do Igor não se relacionar com a família dele machuca ele. E aí o Igor disse que só virou as costas e foi embora, ouvindo o desaforo do Everson até ele entrar no carro e arrancar dali. E detalhe, Everson depois mandou textão sobre como o Igor tinha sido escroto e que não queria ver ele nunca mais, chamou ele de namorado lixo e foi disso pra baixo. E aí não teve amor que sustentasse, né, gente? O Igor amava o Everson muito, muito mesmo e tal, o relacionamento dos dois era perfeito, até... não acho que seja perfeito, né? Mas acho que a entrada da Dona Magali fez com que enaltecesse tudo de bom, né, antes dela brotar na vida dos dois, né, do Igor. Mas não tinha a mínima condição, né, de continuar depois de tudo aquilo que tinha rolado e tal, e com Dona Magali no caminho. E aí ele terminou o e-mail dizendo que tem certeza de que ela é uma mãe narcisista, que ela provavelmente tem medo que o Everson saia, né, debaixo da asa dela, e por isso ela fica criando essas situações que não existem. Ele também diz que o Everson não é bobo e passa muito pano pra ela, que ele não tem um cordão umbilical cortado, né? Foi assim que ele colocou no e-mail. E aí, gente, que coisa, né? Qual que é a opinião de vocês a respeito dessa história? Se tudo isso aconteceu mesmo, né? Uma querida, né, Dona Magali? Só que não, misericórdia. Enfim, mas me conta lá no Instagram a opinião de vocês. Ai, gente, péssima, né? Péssima. A gente tem só um lado da história aqui, né? E se a gente partir do princípio de que tudo isso que o Igor falou é verdade, não tem muitas opções de laudos possíveis para para Dona Magali, né? Ai, enfim. Mas é isso, gente. Eu vejo vocês na semana que vem ou lá no Orelo pro nosso episódio exclusivo para apoiadores que já tá lá. Então é só você sair daqui e dar play lá, tá bem? É isso, gente. Um beijo. Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.